Moçada, um aniversário para ser desmascarado. Happy birthday to you, Unmasked. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando hoje para mais um aniversário pesado para nós falarmos aqui. Mas antes, como faço sempre, peço para você que ainda não se inscreveu no canal que o faça, para o canal continuar crescendo devagarinho e ver aí até onde a gente vai chegar, né? Então, moçada, hoje é um aniversário de 45 anos, Clube dos 45, que é muito especial, né? Todos esses aniversários de 45 anos eu considero muito especiais porque remetem a lançamentos de 1980 e que abriram, então, a década de 80, tão importante para o rock pesado, para o heavy metal, para o hard rock, para o rock clássico em geral. E o lançamento em questão, né, que faz aniversário hoje, é esta coisa aqui. Dá uma olhada, ó. Sacaram? Parece uma história em quadrinhos? É o Unmasked do Kiss, lançado em 1980 e que tem uma série de histórias. Em cima desse disco aqui eu vou falar das histórias para depois falarmos da parte musical. Para começar, por que essa capa aqui, né, tão característica assim como uma história em quadrinhos? Porque, para quem não sabe, o Kiss, nos anos 70, lançou uma revista de história em quadrinhos. Então eles foram personagens de história em quadrinhos, os chamados comics lá dos Estados Unidos, né? E nessa época aqui o negócio estava bombando, então eles tinham essas histórias. E aqui eles resolveram fazer esse disco, então, contando uma historinha deles aí, né? Que fala, se você pegar e olhar o disco, fala aqui de um repórter que está atrás deles para tentar fotografá-los sem máscaras, que era uma coisa impensada na época, né? E engraçado que parece que o personagem principal aqui é o Ace Frehley, mas o Peter Criss também tem bastante participação. E esse disco aqui é o que marca exatamente a última participação do Peter Criss no Kiss, ó. E aqui no final tem um negócio legal, quer ver, ó? Vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Ó, ele fala aqui, né? Ele que fala aqui pro Ace Frehley para eles tirarem a máscara, então, né, para deixar ele fotografado sem as máscaras. Ele disse que vai fazer, aí, né, aqui até o Peter Criss fala, então, e aí, rapazes, prontos? Então eles tiraram as máscaras, eles estavam assim atrás, tá? Então, tem esse negócio aí, mas tudo bem. Moçada, então esse disco aqui, ele foi o último disco com o Peter Criss na banda. Existe até uma lenda que diz que o Peter Criss não chegou a tocar nesse disco. Se ele chegou a tocar ou não, eu não sei, mas de qualquer forma ele ainda estava na banda aqui, que ele consta nos créditos, ele consta na historinha e tudo mais, né? Mas ele não tocou na turnê. Na verdade, o Kiss nem fez turnê desse disco aqui, fez clipe, tá? Fez o clipe de Shandy, né, que o Peter Criss participou, mas não fez turnê porque o Peter Criss saiu mesmo da banda depois desse lançamento aqui e até eles arrumarem lá o batera Eric Carr e tudo mais, tal, né? Aí a turnê acabou sendo bem mais curta, né? Que daí eles já se envolveram na gravação do The Elder e tudo mais. Mas isso é uma outra história, porque eu até gravei um outro vídeo aqui no canal que fala, vocês podem dar uma olhadinha lá, alguns de vocês já devem ter assistido, quem não assistiu, dá uma fuçada lá no canal, que é um vídeo que fala da troca do gato pela raposa, porque o Peter Criss usava a caracterização do gato, né? O Catman. E o Eric Carr adotou uma maquiagem de raposa. Então lá eu falo da troca, porque, assim, né, troca de membros é uma coisa bastante comum, né? Mas aqui não quis duas coisas. Uma que é aquele negócio. Trocar muito membro não é legal, mas também nunca trocar é complicado, porque sempre que chega, aí quando chega a hora da troca, acaba sendo um negócio meio traumático, né? Porque é muito tempo a turma junto, fica aquele negócio, como é que vai ser, como é que não vai ser. E pra piorar, o Kiss tinha aquele tabu esse que tá mostrado aqui, inclusive, né, na capa, que não podia ser fotografado sem máscara, aquelas coisas. Então eles não podiam pegar um baterista conhecido. Eles não podiam pegar um baterista aí que já fosse famoso por tocar no, sei lá, no Aerosmith, no Grand Funk, no Rainbow, qualquer outro lugar aí. Eles tinham que pegar um ilustre desconhecido, né? E o cara tinha que ter pique para uma banda profissional. Então por isso que foi um pouco mais difícil essa mudança aqui, mas no fim tudo deu certo, né? E o que dizem, então, né, aquela lenda que diz que o Peter Criss não teria tocado aqui, eles dizem que quem tocou aqui, na verdade, foi o Anton Fig.
O Anton Fig, um baterista de estúdio que havia tocado na banda, no disco solo do Ace Frehley. Aliás, também tem um vídeo lá que fala dos 4 álbuns solo que os integrantes do Kiss lançaram em 78, tá? E o Anton Fig tocou nesse disco aí do Ace Frehley e dizem que ele tocou nesse disco. Aí tem as distorções da lenda, né? Alguns dizem que o Peter Criss não tocou nada no disco, o Ace Frehley fez todas as baterias do disco. Outros dizem que o Peter Criss fez algumas e o Anton Fig fez o resto. Outros dizem que o Anton Fig fez algumas e o Peter Criss fez o resto, mas sei lá, nunca saberemos a verdade. Mas de qualquer forma, tem belas passagens de bateria nesse disco aqui. E uma outra coisa que se fala também, fala-se mal desse disco, tá? O que eu considero injusto. O disco é muito legal, tá? É assim, era um momento de crise? Era, porque era uma ruptura, e como eu já falei pra vocês, é uma ruptura meio traumática, por ser uma ruptura de uma banda que fazia muito tempo que estava junto, que nunca tinha tido uma ruptura antes, né? O Kiss não tinha esse negócio de liderança, o membro principal, alguma coisa assim. Os 4 caras tinham a mesma importância, né? Pelo menos pros fãs e tudo mais. E quebrar aquela união, ninguém sabia direito como é que ia ficar, e os motivos que eu já falei da dificuldade da substituição, né? Então, uma época turbulenta. O disco, não sei se por isso ou por outros motivos, ele vendeu um pouco menos do que os demais, então acabou sendo achincalhado, mas um pouco menos, não foi nem um fracasso comercial, nem nada disso. É um fracasso que, assim, vendeu um pouco menos, tá? Não chegou a 1 milhão de cópias já de cara, tá? Isso aí. Então, teve essas coisas aí que ficaram achincalhando o disco, que o disco saiu uma droga. Não saiu uma droga nada, o disco é muito bom. É aquele hardão, aquele hard rock pesadão e festeiro do Kiss, tá? Aquele hard rock com sabor de festa que o Kiss sempre fez tão bem nos anos 70, abria a década de 80 com ele de novo, tá? Então é um disco muito bom, muito legal, para quem gosta do Kiss, para quem gosta do hard rock, para quem gosta do rock clássico, para quem gosta da sonzeira bem feita e muito legal, é altamente recomendável. E a formação, então? A formação era aquela, né? Paul Stanley na guitarra base e vocal, Gene Simmons no baixo e vocal, Ace Frehley na guitarra solo, e aqui ele fez vocal em 3 músicas, tá? E o Peter Criss na bateria, que sempre fazia algum vocal nos discos do Kiss. Nesse aqui ele não fez, isso aí é verdade, não teve vocal do Peter Criss aqui. Se teve batidas, eu não sei, vocal não teve. E nenhuma composição dele também, tá? Mas as composições são 11, tá? Sai uma a mais do que o Kiss costumava fazer, que os discos do Kiss costumavam ter 10 composições, né? Esse aqui saiu com 11. E elas estão aqui, ó, aqui atrás. Só que uma peculiaridade, pelo menos dessa cópia que eu tenho aqui, eu não sei se todas são assim, mas pelo menos dessa cópia que eu tenho aqui, as músicas que estão aqui no costado do disco não estão na ordem que elas aparecem no disco. Para quem era consumidor de disco, tanto de LPs como de CDs, sabe que de vez em quando tinha essa frescura. Normalmente os discos vinham com a ordem certa, né? Normalmente os discos vinham com a ordem certa, né? A música 1 era aquela 1 mesmo, tal, não sei o quê. Mas às vezes vinha meio misturado. É uma frescura que tinha de vez em quando aí. Mas aqui no miolo do disco, né? Aqui, ó, selinho da Casa Branca, né? Que o Kiss tanto consagrou. Aqui, né? Aqui tem a ordem certa e é por aqui que nós vamos comentá-las para vocês. O disco abre com Is That You? Uma belíssima música, uma música deliciosa, um andamento super gostoso, uma interpretação vocal maravilhosa do Paul Stanley. Ele colocou muito sentimento, variou bastante a voz, ficou muito legal. Tem uma virada de bateria fantástica também. Se foi o Peter Criss, se foi o Anton Fig, eu não sei, mas ficou muito boa. E é uma música deliciosa, aquele hardão festeiro, como eu já disse, como o Kiss sempre fez, de deixar o alto astral bem lá em cima mesmo. Uma coisa maravilhosa. Seguindo Shandy. Shandy é uma balada, né? Aquelas baladas que o Kiss sempre soube tão bem fazer. Shandy é uma balada meio pop, até meio pop demais, tá? É uma das mais pop que o Kiss já fez, mas é muito bonita, muito gostosa, muito agradável. Tem os timbres de guitarra legais, inusitados, umas guitarras diferentes, tá? Meio ácidas, meio estridentes, algo assim. É muito legal, muito legal. Depois vem Talk to Me. Talk to Me é uma das primeiras composições aqui, ou a primeira que aparece aqui do Ace Frehley. Aqui que ele, dificilmente ele compunha, quando compunha era só uma, né? Aqui ele compôs 3, tá? Então uma composição aqui do Ace Frehley, muito legal também.
bastante pesada, uma bateria bem pesada nessa aqui. Naked City, essa aqui é uma das melhores músicas do disco, um musicaço, muito peso. Gene Simmons faz os vocais aqui, a composição é dele, ele está muito bem aqui nos vocais, no baixo, é uma combinação de baixo e bateria, sabe, seção rítmica, muito poderosa, um solo legal, umas ponteadas, umas paradas no meio, uma música fantástica, uma grande composição. Não sei como é que pode dizer que o disco foi uma droga, não sei, uma crítica eu vou te contar, viu? Eu falei pra vocês, né? Drogas são eles. Bom, seguindo aqui, What Makes the World Go Round, uma outra aqui do Paul Stanley, uma música animada, rapidinha e meio popinha também, tá? Fechando o lado 1 do disco aqui. Virando, tem Tomorrow. Se What Makes the World Go Round era meio animadinha, Tomorrow é mais ainda. Tomorrow é uma festança mesmo. É tipo pra começar hoje e acabar só amanhã mesmo, no Tomorrow mesmo, tá? Two Sides of the Coin, outra composição do Ace Frehley, bastante legal também. She's So European, aqui do Gene Simmons também. Contrariando um pouco o que ele costumava fazer, porque essa aqui é meio pop, né? O Gene Simmons não era muito chegado nesse estilo, mas muito legal. Easy As It Seems, uma música também que chama bastante atenção, porque essa aqui é uma composição do Paul Stanley. O que ela tem de inusitado, que ela tem um andamento meio latino. Ela chega a lembrar Is There Anybody There, do Scorpions, tá? Que também tem um toque meio latino aqui, uma composição bem legal, inusitada, um solinho de sintetizador que não está aqui acreditado, mas provavelmente tenha sido feito pelo Vini Pontia, que foi o produtor do disco, aquele mesmo que produziu o álbum solo do Peter Criss e que fez teclados lá no disco do Peter Criss. Então, provavelmente, ele que fez esse solinho de sintetizador aqui. Torpedo Girl, uma outra composição do Ace Frehley, bastante legal também, bastante rock and roll. E You're All That I Want, do Gene Simmons, voltando mais naquele estilo mais calcado do Gene Simmons, mesmo daquele cardão mais carregadão. Moçada, um grande disco, um disco super legal, tá? Que ao mesmo tempo que fechava um ciclo pro Kiss, abria outro, abria os anos 80 e abria um outro ciclo, que o Kiss aí partiu para um novo baterista, partiu para novos horizontes, deu muito certo, tá? Pode dizer que, não sei o que, mas foi muito legal. Havia, sim, uma cisma aqui se ia funcionar ou não, mas funcionou muito bem. O disco é legal, tudo que aconteceu depois foi legal também. Peter Criss partiu, fez lá sua carreira solo, depois voltou. E, bom, tudo isso é história, que a gente já contou algumas partes, vai contar de novo em outras situações. Mas esse disco aqui, muito legal, fazendo 45 anos, nesse dia de hoje, nesse dia 20 de maio, que é para ser bastante comemorado. É muito legal esse play, um grande registro, é para ser conferido. Eu gosto demais, tá? Sou suspeito para falar porque eu adoro essa banda também, tá? É um grande play. E, moçada, é isso aí. Quem conhece sabe bem do que eu tô falando. Quem não conhece, curte lá, porque não sabe o que está perdendo. Porque, fechem os ouvidos para os críticos e abram para o play. Um play maravilhoso. Desmascare os seus ouvidos aí e curtam muito esse Unmasked. E mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!